Olá, meu terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Bom, turminha, hoje nós vamos para a nossa aula de História. Nós vamos conhecer aí um novo assunto, que será agora trabalhando nosso mês de abril, né? Iniciando aqui com a nossa aula na página 52 do seu livrinho de História, tá? A qualquer momento você pode dar um pause nesse vídeo e colocar aí no seu livrinho, pegar o seu livrinho, caso não esteja ainda com ele em mãos, para a gente acompanhar junto aqui a explicação do conteúdo, relação entre a cidade e o campo. Vocês vão entender qual é essa relação que a cidade tem com o campo e o campo com a cidade. Nas nossas aulas anteriores, a gente falou muito sobre paisagens urbanas e paisagem do campo, né? A gente já conheceu o que é cidade, quais são as atividades desenvolvidas na cidade, quais são as atividades desenvolvidas no campo, né? Que é a parte rural. Bom, então a gente já conversou muito sobre isso, eu acredito que vocês nesse momento já estão bem claros, né, assim, claramente na cabecinha de vocês o que é uma coisa e o que é outra. Né? Essa diferença de cidade e campo, tenho certeza que vocês já compreenderam. As áreas rurais são conhecidas como o campo, e as áreas urbanas nós chamamos de cidade, né? Bom, há vantagens e desvantagens em viver nessas áreas. Eu vou apresentar para vocês, tá? As vantagens de viver numa área urbana, ou seja, numa cidade, é o seguinte: conviver com grupos maiores, digamos assim, tem mais pessoas. Falamos sobre os grupos sociais, né? Nós já falamos bem no iniciozinho do nosso ano letivo, a gente conversou muito sobre isso, grupos sociais, que são a escola, são a igreja, a escolinha de futebol, a aulinha de natação, tudo que for um grupo de pessoas realizando alguma determinada atividade, a gente chama de grupos sociais. Então, na área urbana, na cidade, gente, possivelmente tem mais desses grupos, né? Porque tem outras coisas acontecendo. E também tem a maior diversidade de serviços e opções de entretenimento. E aí eu vou mostrar mais na frente para vocês algumas imagens sobre isso. Opções de entretenimento, opções de lazer, tá, gente? Aonde você vai para passear, para fazer compra, enfim, tá? As vantagens de se viver nas áreas rurais são ter acesso a maior área verde, maior. Não significa que na cidade não tem, até porque aqui em Fortaleza a gente tem, né, bastante área verde. A gente tem alguns parques, nós temos o Parque do Cocó, nós temos algumas pracinhas que tem esses cantos verdes, né? Enfim, tem floresta, aqui mesmo no nosso bairro tem a floresta, então a gente tem alguns espaços verdes. Lá no campo tem mais rios, sítios, fazendas, chácaras e, além disso, bastante animais. Então, o convívio com esse tipo de atividade é maior e isso é uma vantagem de morar na área rural. Respirar o ar puro, porque lá no campo quase não há poluição. Quando a gente diz quase não há, é porque, infelizmente, hoje em dia já existe a poluição também no campo, né? Bom, e aí, as desvantagens de viver na área urbana, né, aqui na cidade, são um dos que a gente sabe que é agravante ao meio ambiente. Tráfego de veículos muito intenso, né, que gera assim, um aglomerado de carros, tornando assim, o trânsito muito angustiante para quem está nele. Perder a paisagem natural, né, para os prédios, para as lojas, para os bancos, para tudo que é construção das avenidas, são tirada a paisagem natural para poder construir, né? Ter pouco contato com a natureza, que quase não tem. Respirar a empoeiridade, o ar empoeirado, né? Que tem muita poluição, muita fumaça, né? E conviver com a poluição sonora. Buzina de carro, zoada de fábrica, zoada de pessoas, zoada dos carros mesmo, zoada de moto. Gente, é muita poluição sonora. Zoada de avião, enfim. Então, no campo, não tem isso. As desvantagens de morar no campo, né, nas áreas rurais, geralmente é que as pessoas estudam em escolas
que são distantes das suas residências. Por quê? Porque característico do campo é uma casa aqui e outra bem distante. Então, isso é uma desvantagem, né? Mas as pessoas de lá levam isso numa boa. E ter poucas opções de serviço e de entretenimento, tá? Bom, e aí, aqui eu trouxe um pouquinho mais, ó. Na cidade, existem muitos problemas que não ocorrem no campo. Por exemplo, o barulho, a poluição, os preços elevados dos aluguéis, né? E os preços dos alimentos, falta das áreas verdes, né? O trânsito e, consequentemente, o nervosismo causado por essas situações que causam estresse nas pessoas que diariamente precisam, né, ir para os seus trabalhos e pegar um trânsito assim bem angustiante. Apesar de ser o centro de distribuição de cultura e da liberdade, uma grande conquista da sociedade moderna, né, a cidade ela tem sofrido muito com esse avanço demais das coisas, acaba prejudicando, porque fica demais. Por exemplo, no trânsito é um deles. A facilidade que as pessoas têm de hoje em dia cada um ter seus veículos, isso é bom para a pessoa que tem, mas gera um a mais no trânsito, então isso traz problemas também, né? Enfim, aqui tem outro ponto negativo, é o estilo de trabalho exercido pelas pessoas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de os trabalhos geralmente são muito puxados e deixam as pessoas estressadas. Exemplo de um motorista de ônibus. Ele passa o dia inteiro, gente, para lá e para cá, né? Um motorista de ônibus. Então, aquilo ali é tenso, é cansativo, mas é o trabalho dele. Ele tem que trabalhar para sustentar a família, né? Enfim. Pronto, aí eu vou falar sobre o serviço de entretenimento, que foi o que foi citado bem no início na cidade. Atividade do comércio, loja, supermercado, loja de roupa, lojas de utensílios em geral, loja de veículo, muitas coisas, né? Os shopping centers, que são o local onde se concentram muitas lojas, espaço de lazer, espaço de jogos, cinemas, praça de alimentação, né? E as áreas verdes, que tem os parques e os zoológicos, né? Esses locais, gente, a maioria são públicos e oferecem espaço de convivência entre as pessoas. Quem já foi ao Parque do Cocó sabe que lá se encontram várias famílias fazendo piqueniques, né, Aí tem também as praias que as pessoas vão para se divertir, que só tem mais tem na área urbana, né? Os serviços, né, da cidade, serviço de transporte público, moradias, né, aluguéis, moradias, serviço de atendimento médico, odontológico, serviço de atendimento aos animais, aos pets, né? Que mais? Serviço aqui é uma fábrica, shoppings, então tudo isso são os serviços que são oferecidos aqui. No campo, gente, a dificuldade é hospitais e escolas. Realmente, no campo, não tem hospitais. Então, as pessoas, quando ficam doentes, têm que se dirigir para a cidade. Então, isso também é uma dificuldade. Aí tem a questão da locomoção, de como se chega na cidade, né? Então, tudo isso é preciso muito ser observado. Porém, é muito bom, né? A área do campo, como vocês estão vendo aqui, uma área geralmente verde, ar puro, a vida tranquila, né? Como eu estou mostrando. Tem as cachoeiras, tem os rios, enfim, muita coisa boa. Olha só. Isso aqui são as opções de entretenimento, gente, na área do campo. Vocês estão vendo aí, pessoas tomando banho de rio, andando a cavalo, andando de bicicleta, né? No ar puro, muito bom. A relação entre a cidade e o campo, que é o nosso ponto principal aqui, é o seguinte: apesar das inúmeras diferenças entre o campo e a cidade, esses espaços eles se complementam. Então, eu vou trazer agora aqui a real situação de que o campo tem de relação com a cidade e a cidade com o campo. Sabe onde é? Eles fazem a troca de serviços e produtos. Isso quer dizer que um depende do outro para que suas atividades, sejam elas econômicas ou não, se desenvolvam, tá?
Então, onde é que isso acontece? Ó? Por exemplo, vamos aqui. Aí está na página do seu livro já. As atividades do campo, elas produzem mercadorias que são consumidas ou trazidas para a cidade para se transformar em outros alimentos. Por exemplo, o leite. O leite vem do campo, da criação de animais, e aqui nas indústrias, na cidade, esse leite, ele é produzido, o leite em pó, né? Ele é produzido o iogurte, ele é produzido a manteiga, ele é produzido, o que mais? Muita coisa que é derivada do leite. O que é que vem do campo para a cidade? As carnes, que aí as indústrias pegam e transformam em produtos industrializados, como a linguiça, como as mortadelas, como as salsichas, então tudo isso também vem de lá. Hoje, o que é que já tem muito na cidade, às vezes afastado um pouco do centro da cidade, são as criações de galinhas, são chamadas granjas. Então, isso antigamente era trazido do interior e tudo mais. Hoje, como acredito que vocês já devam ter, né, o papai e a mamãe ouvido falar, as empresas, né, que criam esses animais já são mais da área urbana. Mas isso já foi uma atividade econômica da zona rural. As atividades, os produtos que vão da cidade e outras coisas, tá, gente? Eu esqueci até de falar muitos outros produtos que vêm do campo, como as verduras, as frutas, são tudo produzido no campo e trazidos para a cidade. Levado da cidade para o campo, os produtos industrializados, eles voltam para o campo para as pessoas consumirem. Máquinas, equipamentos agrícolas como os tratores, né, que as pessoas usam nas suas plantações, as ferramentas, que mais? A tecnologia que já chegou no campo, então tudo isso é produzido na cidade e levado para o campo. Então, uma precisa da outra. Então, isso é a relação. Relação entre o campo e a cidade é isso. Elas se completam, né? E é justamente nesses exemplos que eu estou dando para vocês. Ó, como que é aqui? Do campo para a cidade. E da cidade para o campo. Que são, exemplos aí, ó. Traz a fruta. Aí a fruta aqui na cidade é produzida no suquinho de caixinha, que nem é saudável, mas a gente acaba tomando pela questão da facilidade. Aí, que mais? Traz a carne, traz as verduras, né, que as pessoas congelam, enfim, gente, muita coisa mesmo. Bom, por mim é isso. Espero que vocês tenham entendido aqui esse conteúdo, muito bom, né, por sinal, a gente está conversando sempre aqui sobre isso. Lá em geografia, porque aqui é história, lá em geografia a gente conversou muito sobre isso, o campo e a cidade, e hoje aqui na disciplina de história a gente conheceu essa relação, né, do campo e da cidade, tá? Então, é isso. Se cuidem, realizem as atividades de casa, não deixe de fazer, a qualquer momento a gente pode retornar, e aí eu vou precisar fazer uma correção nos livrinhos de vocês, tá certo? Então, e aí sim, gente, vocês só vão conseguir compreender quando vocês treinar. A atividade de treino, a atividade de casa, é sempre um treino para que você possa exercitar aquilo que você acabou de aprender na explicação, tá bom? Então, desejo a todos uma linda semana e até o nosso próximo encontro.